Olá, meu nome é Mariana Peducci Ralá, sou residente em endocrinologia pediátrica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e aluna do programa de mestrado profissional em medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O título da minha tese de mestrado é Avaliação dos testes de estímulo de cortisol no diagnóstico de insuficiência adrenal central em crianças e adolescentes. O meu orientador é o professor Sonir Antonini. Para diagnosticar e tratar adequadamente a insuficiência adrenal central, precisamos compreender o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Ele é influenciado pelo ritmo circadiano, que é como o organismo se comporta de acordo com as horas do dia e o ambiente ao seu redor, e pelo sistema de estresse. O hipotálamo ele estimula a hipófise anterior a produzir o hormônio corticotrófico, que por sua vez estimula o córtex da glândula adrenal a produzir o hormônio cortisol, que então tem suas ações diversas pelo organismo, como a manutenção da glicemia, o sistema de estresse, o sistema imunológico e a pressão arterial. O cortisol tem sua secreção aumentada nas primeiras horas da manhã e cai durante o dia e a noite. A insuficiência adrenal primária decorre de uma alteração da função do córtex adrenal, com redução da liberação tanto do cortisol quanto da aldosterona. Pode ser decorrente de diversas causas, incluindo autoimune, adrenoleucodistrofia, lesões hemorrágicas, infarto, infecções e medicações. Como a falta de aldosterona, além do cortisol, pode haver perda de sal. O diagnóstico, então, é feito com coleta do cortisol basal, que estará baixo, o hormônio corticotrófico, que vem alto, a renina alta também, com queda de aldosterona, hiponatremia e hipercalemia. Já na insuficiência adrenal central, o foco deste trabalho, o diagnóstico pode ser bastante desafiador. Ela decorre de secreção central inapropriada do hormônio corticotrófico, com consequente falha na liberação de cortisol pelo córtex adrenal. Há diversas causas possíveis, dentre elas as congênitas, cirurgias, tumores, radioterapia, trauma, processos infecciosos, processos infiltrativos e as medicações também. Neste caso, o diagnóstico é feito a partir da dosagem de cortisol basal, mas também dos testes de estímulo. O ACTH, nesse caso, estará baixo ou normal, não sendo útil para o diagnóstico, e como há preservação da secreção de aldosterona, tanto ela quanto a renina virão normais. Então, para fazer o diagnóstico de insuficiência adrenal central, eu posso fazer uso do exame de cortisol basal, que é facilmente disponível, mais barato e só consiste da coleta de uma amostra de sangue pela manhã, só que ele é um bom teste de triagem e o diagnóstico só é conclusivo se os níveis forem muito baixos de cortisol. Então, por isso, nós precisamos fazer uso dos testes de estímulo. No nosso serviço, são feitos os testes de intolerância à insulina e o teste de estímulo com glucagon. O teste de tolerância à insulina, que é o ITT, ele tem alta acurácia diagnóstica, ele é o padrão ouro pela literatura, ele vai avaliar tanto o eixo corticotrófico, que é o de cortisol, quanto o somatotrófico, que é o eixo do GH, que é o hormônio de crescimento. Só que é um exame que exige treinamento do profissional que realiza o teste, ele se baseia na coleta de exames de cortisol após uma hipoglicemia causada por insulina, para avaliar quanto que o sistema de estresse do corpo responde a esse estímulo de hipoglicemia. Então, ele pode ser bastante desagradável para o paciente tem que atingir uma hipoglicemia significativa e ele tem as contraindicações, que são os pacientes cardiopatas, pacientes muito jovens, abaixo de 2, 3 anos, ou com histórico prévio de crises convulsivas e alterações do sistema nervoso central. Para isso, existe o teste de estímulo com glucagon, que ele é indicado quando há contraindicação no ITT. Ele também vai avaliar tanto o eixo somatotrófico quanto o corticotrófico. Tem bastante concordância com o teste do ITT, mas também tem risco de eventos adversos, como náuseas e vômitos, e exige treinamento do profissional que realiza o teste. Existem na literatura diversos estudos que demonstram os medos dos profissionais com relação à realização dos testes de estímulo e os seus eventos adversos e o que poderia acarretar para o paciente. Será que eles são realmente necessários para o diagnóstico de insuficiência adrenal central? Nosso trabalho demonstrou que sim, eles são testes seguros, com poucos eventos adversos e todos os eventos adversos foram leves, nenhum evento adverso grave foi observado em mais de 900 pacientes em 15 anos num serviço terciário com pacientes extremamente complexos. O cortisol basal ele só vai classificar os pacientes, em sua maior parte, como indeterminados. Ele tem sensibilidade e especificidade baixas na maior parte dos valores de resultado e ele é útil para confirmar o diagnóstico se valores muito baixos, então abaixo de 3,5 microgramas por decilitro. Então, os testes de estímulo para cortisol são necessários para classificar corretamente os pacientes previamente indeterminados pelo cortisol basal, portanto, imprescindíveis para o diagnóstico de insuficiência adrenal central na maioria dos pacientes com suspeita clínica da doença.
Obrigada.